Olá, amados, a paz de Yahushua, hoje, 8 de maio de 2019. Então, vamos dar continuidade aqui ao vídeo do tio Lu, certo? Vou virar aqui para vocês, vamos lá. Deixa eu botar assim, fica mais fácil para mim. Opa. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Assim tá bom, acho que tá. Acho que assim tá bom, amados, tá? Vamos lá, vou botar aqui, tá? Então, velho, não espere perfeição de ninguém, nem de nada. Não espere. Não espere a perfeição. Você foi feito no meio de conflitos. Você foi feito para ser uma bênção na vida do outro quando o outro for problema. E o outro foi feito para ser uma bênção na sua vida quando você for o problema. Porque todo mundo tem altos e baixos, querido. Todo mundo tem altos e baixos. Jesus teve seus momentos emocionais assim de dificuldades. Jesus, quando estava perto de ir para o Gólgota, Jesus chorou, suou sangue, de desespero, velho. Porque ele não queria passar por aquilo. Falou: Deus, o Senhor, se der, passa de mim esse cálice aí. Mas seja feita a tua vontade. Como não tinha ninguém para consolar Jesus, veio um anjo consolar Jesus. Amados, vocês vejam o que ele disse. Ele disse que Jesus, né, segundo ele, suou sangue, porque ele não queria passar por aquilo. Ou seja, o que dá a entender que ele quis dizer, o que eu entendi, no meu ponto de vista, é que Jesus não queria passar pela cruz. Foi isso que eu entendi. Que ele não queria passar por aquilo. Então, eu gostaria de ler aqui com vocês Lucas 22, e ele disse que Jesus ele estava em desespero, tá? Né? Foi o que ele disse. Vamos voltar aqui de novo pra gente rever de novo o que ele disse. Vamos lá, deixa eu voltar aqui assim um pouquinho, ó. Vou botar até assim, tá certo? Jesus chorou, suou sangue, de desespero, velho. Porque ele não queria passar por aquilo. Falou: Deus, o Senhor, se der, passa de mim esse cálice aí. Ou seja, disse ele que Jesus estava em desespero, no que eu entendi, porque ele não queria passar por aquilo. Ou seja, ele não queria morrer. Ele não queria passar pela cruz. Tá certo? Segundo ele, porque ele diz que Jesus morreu na cruz. Mas na verdade, Yahushua, ele morreu no madeiro, tá? Então vamos ler aqui Lucas 22. Eu vou ler do 41, tá, gente? Porque eu tô preservando a minha vista, tá certo? Ontem eu não gravei porque eu fui fazer um exame de vista. E senti muita dor e me incomodou muito. Então ontem eu cheguei em casa muito cansada também, né? Porque eu tô em casa de repouso direto. Aí saí para ir pro médico, cheguei tarde em casa, peguei trânsito. Então me cansou muito. Então eu tô assim, evitando ler muita coisa, tá certo? Então é só que eu quero ler aqui com vocês Lucas 22, do 41. Vamos lá. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Eu tô pela versão nova internacional, tá? Nova versão internacional, aliás. Então aqui quando diz que ele apartou-se dele, está falando que Yahushua se apartou dos discípulos, né? Tá? Cerca de 1 tiro de pedra, a ponto e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Olha, e apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entres em tentação. Então vocês vejam aqui, ó, verso 44, tá? E posto em agonia, não está dizendo que ele estava em desespero, ele está dizendo que ele estava em agonia, ele estava em agonia, posto em agonia, orava mais intensamente, tá? Então vamos ver aqui em outras versões, tá certo? Para a gente ver, né, se essa versão aqui, deixa eu ver,
Essa aqui é na linguagem de hoje. Vamos ver se tem alguma versão dessas aqui, se está dizendo que ele estava em desespero, tá? Então aqui, ó, verso 44. Cheio de uma grande aflição, Yahu chorava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão, certo? Então aqui está dizendo que ele estava em grande aflição. Noutra versão está que ele estava em agonia, posto em agonia. Então vamos ver aqui outras versões aqui, para a gente ver se tem alguma aqui que está dizendo que ele estava em desespero, tá certo? Vamos lá. E posto em agonia, orava mais intensamente. Nessa está aí posto em agonia. Então, numa está aflição, outra está agonia. Vamos ver outra aqui. Almeida revista e atualizada. Revista e corrigida, desculpa. Revista e corrigida. Tá? E posto em agonia, orava mais intensamente. Eu faço isso, amados, porque isso é muito sério, tá? Isso é muito sério que ele está falando. Ó, versão católica. Vamos ver aqui como é que tá na versão católica. Tomado de angústia. Então, uma tá aflição, outra tá agonia, outra tá angústia. Jesus rezava com mais insistência. Aqui tá assim, rezava porque é católico, né? Mas rezar e orar é a mesma coisa. Tá? Então vamos lá. O que a gente está vendo aqui é... Deixa eu ver aqui 95. Então a gente viu que ele estava em angústia, aflição, né? E agonia. Tá certo? Mas não tá aqui desespero. Ó. Depois tem agonia, orava mais intensamente. (95), João Ferreira de Almeida atualizada. Vamos ver essa aqui, João Ferreira de Almeida atualizada. Vocês estão vendo, amados? Eles falam que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Como pode a Bíblia ser inerrante palavra de Deus, sendo que tem tantas versões, né? Atualizada, corrigida. Ou seja, corrigiu que é a inerrante palavra de Deus? Isso não entra na minha cabeça mais. Ó, agonia. Vamos ver aqui, a atualizada de 1987, porque a palavra de Deus precisa ser atualizada, sabe? Porque ela está muito assim defasada, né? É isso que eu não entendo, amados. Por isso que eu sempre falo, Yahushua a palavra e não a Bíblia, tá? Então, vamos lá. Estando em agonia, a agonia aqui. Vamos ver agora outra versão. 1948, vamos lá. Depois tem agonia. E nenhuma delas a gente está vendo desespero. Ó. Vamos lá, King James atualizada. Vamos ver aqui na King James. Ó. Em grande agonia. Não está em desespero. A gente viu agonia, aflição e angústia. Tá? Nenhuma a gente viu desespero. E aqui na Bíblia Viva, que a outra que eu tenho aqui é a versão internacional, né? Então vamos lá, a Bíblia Viva. Que a primeira que a gente viu foi a linguagem de hoje, ó. Porque ele estava em tal agonia de espírito que começou a suar sangue, com grandes gotas caindo ao chão, enquanto orava cada vez mais fervorosamente. Essa aqui é a Bíblia Viva. Então a gente viu aqui que nenhuma dessas versões que tem aqui está dizendo desespero, tá certo? Então agora aqui, amados, eu quero mostrar aqui para vocês, que eu já separei, o significado de desespero aqui no dicionário. O que é o significado de desespero? Vamos lá. Substantivo masculino, ação ou efeito de desesperar, desesperar-se, desesperação. Condição excessiva de desânimo em que uma pessoa se sente incapacidade para realizar alguma coisa, desalento. Veja, Yahushua não estava em capacidade de sofrer no madeiro,
Porque o que o tio Lu estava dizendo é que ele estava em desespero, porque ele não queria passar por aquilo. Passar por quê? Pela morte. Porque o que eu estou entendendo é isso. Que ele não queria passar pela morte, que ele disse, afaste de mim esse cálice. Ou seja, afaste de mim essa morte, que eu não venha morrer. É o que eu estou entendendo. Foi o que eu entendi, amados. Então veja, estado de espírito, sensação ruim, que faz com que alguém acredite estar num momento sem saída, desesperança, por desespero acabou se entregando aos vícios. Veja, desesperança e arruste, em momento nenhum ele estava se sentindo desesperançado, porque ele sabia que o sacrifício dele iria salvar muitos, iria trazer muitos à vida eterna. Então jamais Yahushua iria se sentir desesperançado. A angústia é uma coisa, aflição, agonia são sinônimos, tá certo? É uma coisa, desespero é outra, totalmente diferente. Ó, sentimento de angústia ligado geralmente a descontrole, a aflição, a sensação de perda, etc, tá? Só que aqui é o descontrole. Pelo que eu li no texto, amados, eu não vi Yahushua descontrolado. Ele estava em aflição e angústia, sim. Mas não descontrolado. Aqui, esse sentimento de angústia aqui, do desespero, é ligado geralmente ao descontrole. É uma pessoa descontrolada, uma pessoa que não tem ação dos seus atos. Eu não vi Yahushua no texto descontrolado dessa forma. Tá certo? O descontrole, a aflição, a sensação de perda. Tipo, eu não vi isso em Yahushua. Excesso de irritação, raiva ou cólera. Eu não vi Yahushua com raiva, com cólera. O que é cólera? A gente vai ver o que é cólera. Ó, figurado, que faz com que alguém se desespere, o que pode estimular uma sensação de frustração ou de desânimo por ser irrealizável. O perfeccionismo do trabalho lhe causa um profundo desespero, tá? Então aqui, ó, o que é sinônimo de desespero? Vamos lá, estertor, anseio, ansiedade, sofreguidão, vasca, ânsia, cólera, raiva, desalento, desesperança, desesperação. Então aqui você não vê a palavra angústia, embora aqui está dizendo, né, sentimento de angústia ligado geralmente ao descontrole. Então essa angústia aqui é ligada a um descontrole. A pessoa no desespero, ela está descontrolada, ela não tem ação dos seus atos. É assim que eu vejo desespero, tá? Então vamos ver aqui o que é essa cólera aqui. Deixa eu ver. Ó, sentimento violento diante de uma situação revoltante, ira. Instinto selvagem demonstrado por alguns animais, a cólera do leão. O excesso de ímpeto, furor, a cólera de tempestade. Ó, figurado de novo, que causa dano nocivo, a mentira, uma terrível cólera. Esses dois aqui são figurados, né? Então aqui, sinônimos de cólera: ira, irritação, raiva, rancor, sanha, ódio, furor, ímpeto. Então vocês vejam aqui, né? Deixa eu voltar aqui de novo do desespero, tá? Vocês vejam aqui que aqui está dizendo, né? Sentimento de angústia ligado, né? Ligado geralmente a descontrole. Então, esse desespero aqui é uma angústia, mas ligado a descontrole. Mas em nenhum momento, aqui na escritura, tá certo? Está dizendo que Yahushua, olha, veja, posto em agonia, orava mais intensamente. Ele estava em agonia, mas ele não estava desesperado, ele não estava no descontrole. Aqui está dizendo que ele estava em descontrole, amados? É lógico que ele suou sangue, o seu suor tornou-se como grande gota de sangue. É lógico que ele estava realmente angustiado, agoniado, em agonia, mas não a ponto de estar em desespero, tá certo? Então agora aqui vamos ver aqui o que é agonia, que é o que diz a escritura aqui que ele estava. Significado de agonia. Olha, aflição, sofrimento intenso, forte, profundo, está viúvo em agonia, tá? É um exemplo aqui, ó. Instante da vida que precede imediatamente o momento da morte, tá certo? Então ele estava em aflição, por quê? Porque ele estava no momento de morte, mas ele não estava em descontrole, Isso ele não estava, tá? Aqui, ó. Na medicina, respiração cheia de ruídos feito por quem está prestes a morrer. Por extensão, desejo excessivo, vontade intensa, ansiedade. Essa espera me causa uma agonia imensa.
Ó, informal, rapidez com que se faz coisa, alguma coisa, pressa, saiu da festa numa ânsia danada. Informal. Olha, esses anúncios são muito chatos, amados. Informal, rapidez com que se faz alguma coisa, pressa, saiu da festa numa ânsia danada. Informal, ou seja, vocês estão vendo aqui que não tem nada de descontrole. Então vamos ver aqui, ó, sinônimos de agonia. Vamos lá. Pressa, tortura, ansiedade, decadência, dúvida, aflição, angústia, ou seja, agonia. A gente viu nas traduções aflição e angústia, que são sinônimos, o mesmo significado, tá? Náusea, sofrimento, desejo, vontade e enjoo, tá? Isso é agonia, tá certo? Mas a gente viu aqui que o desespero, tá? Vamos voltar aqui de novo no desespero, só pra gente ver. Sentimento de angústia ligado geralmente ao descontrole, à aflição, a sensação de perda, ou seja, o que ele quis dizer é que Jesus, né, segundo ele, Jesus, ele estava em desespero porque ele não queria passar por aquilo. E aí ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice, tá? Só que esse cálice que Yahushua pediu para o Pai afastar dele, não foi ele passar pelo madeiro, ele não morrer por nós. Porque ele veio para morrer por nós. Foi uma promessa que ele fez aos nossos pais Adão e Eva. Então ele veio cumprir. Mas o que ele pediu para o Pai afastar dele, o cálice, esse cálice não era a morte, amados, mas esse cálice era o peso de todo o pecado que viria sobre ele. Tá? Era o peso de todo o pecado, a começar pelo pecado do nosso pai Adão e Eva. Dos nossos pais, Adão e Eva, e de todos os pecados, inclusive o pecado da religiosidade. Por quê? Porque a religião nos leva ao adultério espiritual. Porque a gente não adora ao verdadeiro Deus que é Yahweh, mas as pessoas que vão a um templo e são religiosas estão adorando a falsos deuses. E que é um só, porque esses deuses são tudo um só, que é Terron, o Deus desse século que cegou entendimentos incrédulos, descrito em 2 Coríntios 4:4, tá? Então, as pessoas que são religiosas adoram esse Deus Terron, que é conhecido na Bíblia como Satanás, como Deus do caos, como a morte, como o diabo, tá certo? É Beuzebu, Baal-zebu, tudo é esse Deus falso que é Terron, que é o Deus das trevas, tá certo? Então, todos esses pecados vieram em Yahushua, veio sobre Yahushua. Então, foi isso que ele pediu ao Pai. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Mas não o cálice dele não morrer no madeiro por nós, porque ele veio por nós, ele jamais iria desistir de morrer por nós, mas o cálice do peso do pecado que estaria sobre ele, tá certo? Por quê, amados? Veja, eu me lembro uma vez que eu cometi um pecado tão grave, tá, amados? E eu senti um peso do pecado, eu ainda estava ainda na religião, estava ainda na igreja. E eu senti aquele peso. E, gente, sério, era um peso nas costas que eu senti, que era uma coisa horrível, era um peso insuportável. E esse peso era tão grande que eu não tinha coragem de orar, porque eu tinha vergonha de orar para Deus, porque eu estava ainda na religião, na religiosidade, tá? E eu tinha vergonha de orar, do tamanho peso, tá? E era horrível, porque era um peso que me culpava, que me acusava, sabe? Eu sentia acusação ali, aquele medo, aquela vergonha, era um medo de falar com Deus, né? Porque eu estava presa na religião, por isso que eu tô falando assim. Tá certo, amados? Porque eu tô falando como eu ainda não conhecia ainda Yahweh, Yahushua, eu ainda não sabia, né? Eu conhecia Deus, Senhor, que são títulos, mas não são nomes, né? Que é dado a Terron, porque era ele que eu adorava, porque eu não tinha novidade de vida, tá certo? E eu adorava a Deus, Senhor e Jesus na pessoa de Terron, mas eu não sabia que estava adorando Terron. Então, mesmo assim, eu me sentia aquele peso, aquela culpa. E a gente não tem como a gente imaginar o peso que Yahushua sentiu, porque o peso que eu senti de um pecado que eu cometi, eu senti isso, gente. Era uma coisa horrível, uma carga pesada. Imagina, a gente não tem como imaginar o peso que Yahushua sentiu naquele momento.
porque foi todo o pecado da humanidade, desde o nosso pai Adão até o último. A última alma que viria a esse mundo, que virá a esse mundo, caiu sobre a Arusha naquele momento. Tá? Tanto que ele se tornou maldito por nós, ele se fez maldito por nós no madeiro. E todo o pecado estava sobre ele. E o pai se afastou dele, tanto que ele disse: meu Iarro, por que me desamparaste? Por quê? Porque o pai, ele não pode estar junto com as trevas, com o pecado. O pecado é trevas. O pai é a luz, dele não há treva nenhuma, então não tem como ele estar ligado ao pecado, não tem. Ou ele é luz, ou ele é treva. Ele é luz, ele não é treva nenhuma. Então, quando Yahushua estava com todo o pecado, ele sentiu o abandono do pai. Por quê? Porque o pecado que estava sobre ele estava separando ele do pai, pelo pecado de toda a humanidade. Não dele, porque ele não pecou, ele nunca pecou, mas os nossos pecados que estavam sobre Yahushua, estava naquele momento. Mas em nenhum momento, amados, Yahushua desistiu de morrer no madeiro por nós. Ele fez isso por amor ao Pai, por amor a nós, para nos resgatar, para nos libertar do jugo da escravidão e nos dar a vida eterna, aquele que crê. Mas ele jamais desistiria de morrer por nós. Quando ele disse: tio Lu, afaste de mim este cálice, afaste de mim todo esse peso do pecado que virá sobre mim, toda essa culpa de toda a humanidade que virá sobre mim. Era isso que ele estava falando, porque ele sabia que a partir do momento que o pecado viria sobre ele no madeiro, toda aquela culpa, todo aquele pecado de toda a humanidade, o Pai se afastaria, não por ele, mas o Pai se afastaria pelo pecado de toda a humanidade que estava nele. É isso que nós temos que entender. Tá, amados? Então, isso que o tio Lu falou aqui, gente, isso é muito sério. Vamos ver de novo. Jesus, quando estava perto de ir para o Gólgota, Jesus chorou, suou sangue, de desespero, velho. Porque ele não queria passar por aquilo. Falou: Deus, Senhor, se der, passa de mim esse cálice aí. Mas que seja feita a tua vontade. Como não tinha ninguém para consolar Jesus, veio um anjo para consolar Jesus. Então, o problema... Amados, não é para os cachorros não, tá? Então vocês vejam, né, que o tio Lu está equivocado, porque o que deu a entender aqui para mim foi que ele disse que Jesus não queria passar pela morte. E não é isso. Quando Yahushua disse: afaste-me esse cálice, não é em relação a não querer passar pelo madeiro, a não morrer por nós, mas é em relação ao pecado de toda a humanidade vir sobre ele naquele momento. Gente, olha, é direto esses cachorros latindo, direto. É isso, direto. Dá pena desses cachorros, me dá muita pena. Mas vamos continuar. Então, o que acontece? O tio Lu está equivocado. Não sei se ele aprendeu isso de um líder religioso na igreja dele, que disse isso para ele, ou não sei se isso saiu da cabeça dele, entendeu? Não sei. Porque isso, tio Lu, é uma blasfêmia. Tio Lu, se arrependa disso, tio Lu. De tudo que você falou, tá? De tudo que você falou, não houve proveito nenhum. Desculpa, tio Lu, mas eu tô sendo muito sincero, eu não vi proveito nenhum no seu vídeo do que você falou. Você primeiro botou Hebreus 10, 25, Romanos 10, 17. Aí você falou que Romanos era Hebreus. Você leu Hebreus como Romanos. Beleza, mas até aí tudo bem, é normal a gente errar, tá? Mas depois você disse no início do vídeo que não precisava nem mais ministrar, né? Porque só esses 2 versículos já falava tudo, tá? Mas aí você começou a encher linguiça, falar blá, 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 que pra mim, tio Lu, eu não vi nada de proveitoso do que você falou aí, tá certo? Estou sendo muito sincera, eu não vi nada de proveitoso.
tá? Porque você só defendeu ir a um templo de pedra, né? E a única coisa que você colocou no vídeo você é o templo, nós somos a igreja. Mas aqui você está defendendo o templo de pedra, que nós temos que ir ao templo, mas você em nenhum momento fala que nós temos que ser a igreja, que nós somos a igreja, não. Vamos à igreja, as pessoas da igreja, você só fala isso, referindo a um templo de pedra. E do pior que você falou foi isso, tio Lu. Se arrependa disso enquanto há tempo, tio Lu. Veja o que você falou de novo. Reflita. Que ele não queria passar por aquilo. Falou, Deus, o Senhor, se der, passa de mim esse cálice. Gólgota. Jesus chorou, suou sangue. De desespero, velho. Que ele não queria passar por aquilo. Falou, Deus, o Senhor, se der, passa de mim esse cálice aí. Mas que seja feita a tua vontade. De tudo que o tio Lu falou, gente, de tudo, esse foi o pior, porque esse foi uma blasfêmia, porque o que eu entendi aqui, eu acredito que muitos entenderam o que eu entendi. O que eu entendi aqui é que ele estava falando, ele orou pedindo ao Pai para afastar dele o cálice, mas esse cálice era a morte, que ele não queria passar por aquilo. Tá certo? Foi o que eu entendi aqui, gente. Vamos voltar aqui, desculpa, gente, mas vamos voltar aqui de novo, porque eu ainda estou querendo tentar entender. Desespero, velho. Que ele não queria passar por aquilo. Falou, Deus, o Senhor, se der, passa de mim esse cálice aí. Então vocês vejam, de desespero, porque ele não queria passar por aquilo. Amados, o que eu entendi é que ele disse que Yahushua, que ele fala de Jesus, não queria passar pela morte, pelo madeiro. Foi o que eu entendi. Isso é muito sério. Isso, tio Lu, é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Gente, deixa eu até botar aqui. Eu vou encerrar até o vídeo por aqui, porque isso é muito sério. Eu vou deixar só essa parte, porque para as pessoas verem. Porque isso é muito sério, gente. Isso é uma blasfêmia. O tio Lu precisa rever os conceitos dele e se arrepender disso. Tio Lu, isso é muito sério. Você disse que Yahushua estava em desespero porque ele não queria passar por aquilo. E ele pediu, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Tio Lu, ele não estava em desespero. Desespero é uma palavra totalmente diferente de angústia, de aflição. Tá? É totalmente diferente. De angústia, aflição e... Ai, eu esqueci o nome da outra palavra. Agonia. Agonia, angústia e aflição. São essas três palavras que estão nas versões que a gente viu aqui. A gente em nenhum momento leu o desespero, que Yahushua estava em desespero, tá? Porque o desespero é um descontrole de aflição, a pessoa fica descontrolada. Em nenhum momento aqui, tio Lu, a gente leu aqui, ó, vou ler de novo aqui, veja, verso 44, em posto em agonia, orava mais intensamente. Ele orava mais intensamente, mas ele não estava no descontrole. A gente não vê isso em Yahushua, a gente não vê. Sabe? Então isso é muito sério, tio Lu. Tio Lu, reveja os seus conceitos. Se arrependa, tio Lu. Você saiu uma vez do sistema religioso. Você saiu. Você disse no vídeo que é impossível uma pessoa ter uma vida santa, reta, se não estiver numa congregação, se não estiver na igreja. Tio Lu. Que isso, tio Lu? Porque você não conheceu Yahushua. Se você saísse do sistema religioso e fosse para a porta estreita que é Yahushua, tio Lu, você jamais iria falar uma coisa dessa, tio Lu. Tio Lu, eu fiquei 46 anos no engano da religião. Eu nasci, meus pais eram da Assembleia de Deus. Eu fiquei até os 8 anos na Assembleia de Deus. Depois fui para a igreja de Nova Vida, era a Igreja Pentecostal Nova Vida do Robert McAllister. E ali eu fiquei até os 46 anos de idade. Eu não me lembro quando eu saí. Mas eu não tinha uma vida, uma novidade de vida no espírito, tio Lu. Eu ia para a igreja, ficava cheio do espírito, saía da igreja, eu xingava, eu praguejava, eu desejava mal ao próximo. Porque eu não conhecia Yahushua. Eu não conhecia. Eu adorava Terron, Deus das trevas, como Deus, Senhor e Jesus. Porque esses lugares são lugares de trevas, não são lugares de luz. E quando, tio Lu, eu descobri, eu vendo os vídeos, sabe? E eu comecei a descobrir e ler, eu comecei a ver os vídeos do irmão Rubens, porque até então eu não sabia, tá? Meu marido era da Universal, tá certo? E ele
Ia na Universal com ele, quando eu conheci meu marido. E nisso eu sempre achei a Universal uma igreja estranha. Eu não gostava da Universal, eu achava uma igreja satânica. Comecei a pesquisar. E nisso, aí entrou um vídeo do irmão Rubens, eu ouvi, não, primeiro entrou um vídeo, amados, falando da Bíblia, que a Bíblia foi blasfemada. Eu sou uma pessoa curiosa, como assim? Eu cliquei no vídeo. Quando eu cliquei no vídeo, eu descobri que o nome de Jesus é um nome falso. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu fiquei chocada. Até que chegou um ponto que eu comecei a assistir os vídeos, aí entrou o vídeo do irmão Rubens, pegava a Bíblia e lia a Bíblia junto com ele, e ficava lendo, avaliando, pesquisando, e chorava, eu me senti sem chão. Falei, e agora? Eu me senti sem chão, por quê? Porque eu pensava que eu estava na verdade, eu acreditava que eu estava certo, que eu estava na verdade, que é Jesus. Eu acreditava. Até que eu comecei a avaliar a minha vida, ia para a igreja e pesquisava, chegava a um ponto que eu não me sentia mais à vontade na igreja, ficava, pai, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Até que chegou um ponto que eu decidi, eu falei, chega, eu não vou mais para a igreja, eu vou ser o templo. E eu decidi, eu passei a ser o templo e não fui mais ao templo. Eu decidi que a Ruxa seria meu pastor, eu decidi que eu iria entrar pela porta estreita. Eu decidi que a Ruxa é o único caminho que ele ia me levar ao Pai, tio Lu. E minha vida mudou, ele me transformou. Hoje eu vivo em novidade de vida. Eu antes xingava, hoje eu não consigo mais ouvir um palavrão, porque é ele que nos liberta. Quando a gente conhece a verdade, que é Yahushua, a gente anda nele. Ele nos liberta, tio Lu. E aí você vem falar, tio Lu, isso. Você vem falar que ele afasta de mim, que ele não queria passar por aquilo, tio Lu. Sendo que ele nos ama, ele nos amou. Como que você vai dizer que ele não queria passar pela morte por nós, tio Lu? Tio Lu, reveja os seus conceitos, tio Lu. Ele não falou isso. Quando ele disse, tio Lu, afaste de mim esse cálice, ele estava falando, afaste de mim o peso do pecado de toda a humanidade, tio Lu. Reveja os seus conceitos. Se arrependa, tio Lu. Peça perdão ao Pai. Sai do engano da religião, tio Lu. Passe a ser o templo. Vai para Yahushua, que é a porta estreita. A Escritura diz, em João 10, ele disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, salvar-se-á, e sairá, e achará alimento, tio Lu. Se você entrar pela porta estreita, que é Yahushua, você será salvo. Você entrará pelo caminho que é ele, porque ele é o caminho que ele leva ao Pai. E você sairá da porta larga, que é a porta da religião, que é o engano, tio Lu. E você encontrará alimento, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, tio Lu, se arrependa. Se arrependa. Tá? Se arrependa, porque o que você fez, isso que você fez, foi cruel demais. Eu não sei nem te dizer o que eu tô sentindo aqui. Imagina, tio Lu, o que é isso, tio Lu? O que é isso? Onde você aprendeu isso, tio Lu? Aonde? Leia, ore no entendimento, peça ao Pai para te mostrar, tio Lu. E a Ruxa jamais iria desistir de morrer por nós, tio Lu. O que ele estava falando era o peso do pecado de toda a humanidade. De toda a humanidade, que a gente não tem como imaginar o peso. Porque só o peso do pecado que eu cometi, e que eu me senti tão mal quando eu ia à igreja e pequei. E eu não tinha coragem nem de orar, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de Deus. Quando eu ia no templo, eu senti o peso. Era um peso, uma carga pesada nas minhas costas, era uma coisa horrível. Agora a gente não tem como imaginar o que a Ruxa passou naquele momento. Não só de dor física, mas a dor da rejeição pelo pecado de toda a humanidade que estava sobre ele. E ele, por amor a nós, ele não desistiu, ele jamais iria desistir, tio Lu, de morrer por nós, porque ele veio para isso. Ele jamais iria desistir de nós, tio Lu. Então não desiste de Yahushua. Você está no caminho de engano, tio Lu. Você está na congregação dos mortos, como está dizendo em Provérbios 16, 21, tio Lu.
Aquele que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Você está na congregação dos mortos, você está morto no entendimento, tio Lu. Se arrependa, vá ao Pai. Vá a Yahushua, que ele te leva ao Pai. E ele vai te libertar dessa cegueira. Se arrependa enquanto há tempo. Amados, vou parar esse vídeo por aqui, porque eu senti de parar. Porque isso que o tio Lu falou é tão grave, que eu preferi só deixar esse vídeo para a gente refletir. Reflitam, amados evangélicos. Vocês que estão assistindo o tio Lu e às vezes saiu da igreja, está pensando em voltar de novo para a igreja Tempo de Pedra, não façam isso. Não façam isso. E Yahushua não morreu para vocês voltar ao jugo da religião, ao jugo da escravidão. Quando ele fala jugo da escravidão, amado, ele está falando da religião, que é um jugo, que é uma carga pesada. Mas ele morreu primeiro para nos libertar, nos dar a vida eterna. Ele morreu para que nós possamos ter a vida eterna nele, para a gente viver eternamente com ele em uma alegria e não ter mais dor e sofrimento. Mas ele também morreu para nos libertar. E ele nos libertou de quê? Ele nos liberta da escravidão da religião, do jugo da religião. Então, amados, venham para Yahushua. Você que saiu da igreja, o Tempo de Pedra, não volta mais. Seja você o templo. Seja você o templo, amados. Vá para Yahushua, que ele é a porta estreita. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pensem sobre isso, amados. Nós estamos nos últimos dias. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Um abraço.